Nós vamos conversar com a Sônia Baumgratz, ela é coordenadora técnica de meio ambiente aqui da usina hidrelétrica Guilmar Amorim. Sônia, primeiro a gente queria que você, como uma pesquisadora que há anos se debruça sobre o Rio Piracicaba, nos contasse a história desse rio, a formação natural, que características ele tem? Bom, o Rio Piracicaba é o que a gente chama em geografia, geomorfologia, um rio típico de Planalto, né? Ele tem uma amplitude muito grande, né? Um desnível topográfico muito grande entre a cabeceira e a foz dele. E ele nasce lá nos contrafortes da Serra do Caraça, né? Vem descendo e até chegar na depressão do Rio Doce. E ao longo desse percurso, pelas condições de evolução do relevo, pelas condições geológicas, ele forma várias cachoeiras, várias corredeiras e desníveis bem acentuados que serviram inclusive para o aproveitamento de energia elétrica, né? A construção de hidrelétricas. Então o Piracicaba tem essa característica. E segundo os estudos da década de 60, que foram os estudos do Canambra, a gente teria vários locais para partição de queda, que a gente chama, né? Onde você tem desnível para aproveitamento de energia. Mas as condições hoje de ocupação da bacia, obviamente, várias dessas partições de queda não vão ser mais aproveitadas pela expansão urbana, pela proteção ambiental, né, que nós vamos ter ao longo do rio. Então, assim, é um rio típico com muita energia, tá? A energia dele de secação do relevo, energia, uma propensão, às vezes, natural para a erosão. O Piracicaba, desde a década de 70, a gente já sabe de dados do grande potencial que ele tem de energia, mas também de produção de sedimentos na bacia, seja pela evolução natural, seja pela intensificação desses processos erosivos pelo uso antrópico da bacia, né? Ô Sônia, a gente pode até emendar essa questão dos sedimentos, né? Há um dado, 12% do volume útil do reservatório já foi perdido com sedimentos, é mais ou menos isso? No site da ANA vocês podem inclusive ver várias hidrelétricas que têm essas medições. A gente tem feito as batimetrias hoje como política, todos os reservatórios estão sendo estudados, né? Certo. Porque isso vai implicar futuramente na gestão ambiental dessas bacias, já está implicando, e também na geração de energia. Resumindo, o rio tem propensão a ser um rio agressivo ali com as margens levando sedimentos, e a ação do homem acelera isso. Por isso que chama erosão acelerada. Claro. Né? Sônia, a gente conversando com vários moradores aí ao longo do rio, desde lá da nascente, é quase que unânime a fala deles sobre ter menos água. Vocês monitoram isso, tem dados, tem uma linha histórica desse fenômeno. O que é que acontece no Piracicaba? Olha, a gente tem uma série histórica, né? Tem o Operador Nacional de Sistema Elétrico, tem dados de mais de 80 anos. A gente tem aqui alguns estudos, né, desde a década de 30, mostrando essa variabilidade dos ciclos hidrológicos. Tem uma recorrência de períodos secos, períodos chuvosos, né? E que eles são a percepção desses ciclos, principalmente das secas e das enchentes, né? É que tem modificado ao longo do tempo, por causa exatamente da ocupação da bacia, das margens do rio. Agora, sem dúvida, a gente tem que pensar aí no que está acontecendo em termos de volumes de outorga, de perdas de aquíferos, né? E fazer um estudo conjunto para não demonizar só um setor de produção. Claro. Tá? Na sua opinião, qual que é o maior castigo que nós aí estamos infligindo ao Piracicaba? Poluição das águas, né? O esgotamento sem tratamento, né? E sedimentos, né? Mas o Rio Piracicaba, quando eu falei, pela própria evolução geomorfológica da bacia, já tem uma propensão, né, à dissecação do relevo, temos rochas com propensão à erosão, mas tudo isso poderia talvez ser minimizado ou pelo menos controlado se o uso do solo, desmatamento ao longo daí dos 300 anos
de ocupação da bacia tivesse sido outro. Né? Sônia, para a gente finalizar, pouca gente sabe que a gente tem uma usina hidrelétrica no Piracicaba, e não é só uma, né? Tem outras. As pessoas não têm muito essa leitura do Piracicaba enquanto gerador de energia. Explica um pouco do trabalho da Guilma Amorim e tal, para quem faz parte desse consórcio, para onde a energia vai. Tá, a usina hidrelétrica de Guilma Amorim entrou em operação plena em 1998, tá? Começou a construção em 95, é uma grande hidrelétrica, né, pela potência instalada, que é 140 megawatts. Você deu uma comparação de 250 mil pessoas, né, atendidas, né, seria essa equivalência. Né? E o que a gente tem, que é um consórcio autoprodutor, formado pela ArcelorMittal Brasil e a Samarco Mineração. Então, a energia que a gente gera aqui, a gente coloca no Sistema Nacional Interligado, tá? Isso ajuda a equilibrar a demanda aqui do Vale do Aço também, a tensão de linha, e abate na conta dos dois, da Arcelor e da Samarco, né? E a gente tem a gestão, foi a primeira grande hidrelétrica com gestão ambiental certificada pela ISO 14000. Há uma reserva grande aqui, né, Sônia? Nós temos uma unidade de conservação, que é a primeira RPPN, né, Reserva Particular do Patrimônio Natural, oficializada pelo governo do estado de Minas Gerais, que fez 20 anos esse ano, com um plano de manejo ecossistêmico nessa área. Temos plano de conservação de peixes, temos o monitoramento do rio desde 1995, antes, durante e depois da construção da usina. Sônia, eu vou te fazer uma pergunta aqui, para a gente finalizar mesmo agora, porque é tão bom conversar com você tem tanto conhecimento. Você acha que falta interlocução entre os vários atores na bacia, não só para resolver problemas, para trocar ideias, trocar experiências? Você acha que falta um pouco de interlocução? A gente sabe que esses fóruns de debate são sempre bastante desafiadores, Sim. né? Porque você tem setores de produção, você tem o poder público, então, mas a gente não pode deixar isso de lado, porque se você imaginar há 30, 40 anos, esses fóruns, nenhuma expedição dessa estaria acontecendo. Sim. Se não tivesse a motivação de conversar sobre uma determinada bacia, né? Que é uma unidade de planejamento territorial no Brasil, né? Muito bacana, Sônia, a gente agradece demais a atenção e a acolhida aqui na Guilma Amorim. E eu agradeço o interesse de vocês, estão à disposição e eu quero estar nesse trabalho de vocês. Com certeza.